Vamos comentar sobre as minhas leituras de dezembro? Olá, tudo bem? Eu sou a Úrsula, neste canal compartilho a minha jornada pelo universo dos livros, então obrigada por visitar esse que é o nosso cantinho. Já se inscreve, ativa as notificações para não perder novos conteúdos, curte o vídeo logo no início para me ajudar na divulgação, compartilha com os amigos e se for comprar qualquer item que eu citar aqui na Amazon, usa o meu link de associado que fica na descrição do vídeo, assim como a faixa etária dos livros citados. Comprando por esse link, você não paga nada mais em suas compras, mas eu ganho uma pequena comissão que me ajuda a manter esse canal vivo. Quer me ajudar mais? Seja membro ou membra do canal, tem os benefícios aqui clicando no botão Seja Membro. Clica no botão também Hypar para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas e você entra pro Clube da Ursinha para ficar por dentro das leituras conjuntas. Atualmente a gente está lendo E o Vento Levou e também Moby Dick. Essas leituras vão até fevereiro, dá tempo de você entrar aqui, confira o link na descrição do vídeo. Vamos lá, esse vídeo vai ser repartido, tá? Porque a Jaque me mandou um presente em dezembro por desafio do Advento de Natal. Vou deixar essa playlist aqui caso você queira assistir esses desafios. E o desafio era fazer uma maquiagem diferente para cada capa do livro, que combinasse a maquiagem combinar com a capa do livro. Eu vou juntar os livros por cores, por isso que não tô com a pilha aqui na mão. Mas eu vou juntar os livros por cores e vocês vão ver que eu vou ter que mudar de maquiagem, porque vários livros têm cores diferentes. Para facilitar, eu peguei 3 cores vermelhas. Eu tô com o batom vermelho e o blush vermelho. Não passei maquiagem nos olhos, porque tem um outro livro que tem um tomzinho vermelho e um pouco de azul. E aí eu já passo um azul depois que eu terminar de gravar esse primeiro take. Gente, vai dar um pouquinho de trabalho esse vídeo, mas eu espero que você tenha gostado, que me conta que você já gostou. Esse batom, gente, não tem um batom vermelho aqui, vermelho aberto. Só vinho, cereja mais escuro. Então eu tive que fazer com sombra da minha paleta de sombras do Harry Potter. No final eu mostro ela, tá? Por isso, os livros também não vão aparecer por ordem de que eu li, porque senão ficaria muito difícil. O primeiro que eu vou mostrar é um bem vermelho, que é da Jenny Nunes, Felizes por Enquanto, escritos sobre outros mundos possíveis. Gente, esse livro eu abri no unboxing e eu não tinha percebido que o card tinha uma assinatura da autora. Eu publiquei a resenha no Instagram, tá? É um livro de poemas. Apesar dele não estar com flags, ele tá marcado, tá, gente? Vou mostrar aqui Ele foi marcado com caneta vermelha. Eu confesso que eu estranhei um pouco. A autora, ela explica aqui no início do livro, no prefácio, que ela não seguiu métricas. Para quem gosta muito de ler poesia, as poesias em geral elas seguem um certo número de rimas, de musicalidade, de pontos, né, de combinações. É rima praticamente como elas são formadas. E elas seguem talvez aí umas regrinhas, algumas regras, a forma como as rimas são compostas, tá? As estrofes e tudo. Só que ela não segue esse padrão. Eu estranhei um pouquinho para encontrar o ritmo dela, tá? Porém, eu gostei, mas é como eu disse, eu estranhei um pouco muito, para ser bem sincera, a rima dela, a forma como ela ritmou as frases. Em alguns poemas eu achei bem bonitos, outros eu achei meio soltas as palavras. Eu vou ler esse aqui que eu achei mais legal, por exemplo. A única caminhada possível é aquela de que damos conta. Se o tempo que temos é esse, não há por que correr. Que a gente perca esse tempo com gosto e brilho no olho. E, na nossa pequenez de imensidão, a gente se frustra, sorri, chora, ama, deseja, justo porque está viva, antes ser emocionada que anestesiada. Eu acho que é uma das frases que eu mais gostei. É um livro bom, 3,5 estrelas. Eu recebi esse livro em parceria com a Planeta, só que eu escolhi esse lançamento, tá? E a autora, ela é muito ativa nas redes sociais, ela é uma ativista indígena, vale a pena conferir e também dá voz a autores indígenas, tá bom? Fica aqui a indicação. Eu também li
para as redes sociais um livro que eu tinha ganhado da minha mãe, já tinha um tempo, foi um Desencalha, tá, gente? Mas tinha uns 2 anos que essa HQ estava aqui comigo. É Um Corpo na Biblioteca, é uma história com a Miss Marple, que é uma senhorinha investigativa da Agatha Christie. E a Agatha Christie é uma leitura de conforto para mim. Eu já tinha lido esse livro na adolescência, então só li a HQ para relembrar da história. Eu achei os quadros muito bonitos e vivos, tá? Eles são bem realistas. A história é bem resumida aqui, tá, gente? Mas não acho que prejudica se você já leu o livro em formato de romance, se você quer ler HQ para conhecer. Ou se você quer passar um tempo com uma história e tem um pouco de preguiça de ler a história original, quer conhecer só um pouco dos enredos da Agatha Christie para pensar em se aventurar, eu acho que pode ser interessante. Mas para mim serviu muito como lembrar fatos da história que eu não lembrava e revisitar algo da Agatha Christie sem ter que pegar um livro dela para ler, porque eu não tenho esse romance dela aqui em casa. Eu, na verdade, tenho pouquíssimos livros físicos da Agatha Christie, eu leio muito esse tipo de livro pelo Kindle Unlimited, porque sempre tem vários da Agatha de graça no Kindle Unlimited, tá? Fica a indicação para vocês. Gostei, mas não amei. É um livro bom, mas eu acho que se você ler o original e complementar, é uma leitura mais complementar, mas ele é muito bonito. Eu acho que eu vou dar 4 estrelas, porque a arte ficou bem legal, viu? Li Ou Estou Aquilo. Essa edição é uma edição especial. Ela tem um tecido aqui, gente. E olha o corte, é um corte prateado. É Cecília Meirelles, é uma edição comemorativa de 60 anos, Ou Isto ou Aquilo. E aqui, tanto no título quanto no nome da Cecília, como aqui atrás no enredo, ele tem uma espécie de emborrachado, tá? Eu recebi uma cartinha muito fofa da editora também, Nominal, tá? A editora Global, então parceira do canal aí desde 2022, e eu queria muito trazer a resenha lá pro Instagram, e eu postei um vídeo lendo um dos poemas e depois também fazendo a resenha escrita, que eu gosto de fazer. E é um livro todo ilustrado, vou mostrar para vocês o ilustrador, que é o Odilon, tá? E a nossa querida Cecília. Então, assim, é uma pérola que eu acho que você deveria ler para seus filhos, para uma criança que você tenha por perto, um sobrinho, uma sobrinha, tá? Um afilhado. É um livro muito, muito belo. Eu acho que a maquiagem ficou um pouquinho mais forte do que eu gostaria, ó. Mas é para falar sobre as entregas expressas da Kiki. Ela tem tanto vermelho muito nítido na capa como azul, tá? E esse livro, gente, também é da Estação Liberdade. Tava gravando um vídeo onde eu falei sobre um outro livro. E aí a Estação Liberdade é uma editora que sempre envia dentro dos livros um marcador. Eu acho maravilhoso, tá? Esse livro, ele é muito bonito. Ele é da autora Eiko Kadono, só que ele foi todo ilustrado pelo Daniel Kondo, que é brasileiro, tá, gente? E a tradução ficou pela Lúcia Iratsuka, que também é brasileira, tá? A Eiko, gente, ela chegou a morar no Brasil por 2 anos e ela já publicou vários livros e ela tem inclusive um livro ambientado no Brasil. Esse é um livro com muita leveza. Aqui nós temos a Kiki, que é essa mocinha. Ela cresceu numa família formada por uma mãe bruxa e um pai que é estudioso ali, historiador, só que de cultura, né, da cultura, tanto da bruxa como de outras culturas, porém ele é um humano comum. Quando ocorre esse ajeitamento, as mães, né, as filhas podem escolher ou não se tornar bruxa. No caso, elas têm que escolher com 10 anos de idade se elas vão aprender com as mães a serem bruxas.
O mote aqui é que as bruxas, elas estão esquecendo, né, as tradições, elas estão perdendo os poderes. Então, cada vez mais é importante que a filha de uma bruxa se dedique a aprender o máximo de qualidades, habilidades que a mãe puder ensinar. A mãe dela ensina muito a fazer poções, né, de cura, poções de cura, e também a voar em uma vassoura. E aqui que não tem talento nenhum para as poções, para os preparos, ela não aprende, porém ela aprende a voar em uma vassoura muito bem, essa é a grande habilidade dela. Aos 13 anos, depois que iniciar o seu treinamento, elas precisam sair de casa e ir para uma outra cidade, aprender a sobreviver por um ano sozinhas. É muito engraçado, interessante isso. E aqui que ela escolhe, decide ali ir para uma cidade litorânea, né, à beira do mar. Ela tem um gato, gente. O gato, Gigi, é o grande companheiro dela. Aqui uma foto onde aparece o gato. É um gato preto. Então tem muitas características do imaginário nosso sobre o que é ser uma bruxa, né? As bruxas aqui, apesar dela estar com um tom de azul que permeia todo o livro, na verdade, as bruxas só usam preto. E elas têm uma vassoura, e aí ela vai fazer amizades, vai passar por perrengue também, afinal, nem tudo são flores, tem gente que tem medo das bruxas. Os capítulos, eles quase chegam a ser independentes, porque são histórias que se amarram ali. Ela conhece uma pessoa e tem um probleminha, uma situação que ela vai ter que resolver, e pro próximo capítulo já é outra situação, mas tudo gira em torno da Kiki, aos 13 anos, sobrevivendo numa nova cidade, tá, gente? E é muito legal, ele tem um tom que é muito semelhante ao Natal. Tem essa vibe da esperança, da magia do Natal. Só que não tem o Natal em si aqui, mas tem um capítulo só do Ano Novo. Eu acho que esse livro foi um livro de muito abraço pra mim. Eu comprei ele, gente, por indicação da Kelly. E já tinha um tempo, já tinha mais de um ano que ele tava aqui, então também foi um desencalhe. Então o projeto, eu vou trazer a lista. Será que é interessante vocês saberem quantos livros eu desencalhei em 2024? Se for, eu trago ainda esse mês de janeiro, tá? Mas ele tá entre essas listas, assim como esse, né, Um Corpo na Biblioteca. E aí eu fiquei feliz. E vamos aos próximos livros. Quarto livro. Bom, gente, eu fiz essa maquiagem tons azul, amarelo, a boca bem neutra hoje, porque eu queria falar sobre de onde eles vêm. Tem um vlog aqui, gente, no canal onde eu leio esse livro, e ele vai falar muito, é do Jefferson Tenório, né, o mesmo autor de Avesso da Pele. Eu dei 4,5 estrelas para esse livro. É um estudante que entra ali na universidade pelo sistema de cotas para negros. Só que o fato dele entrar na universidade, conseguir essa vaga, não garante que ele vá chegar até o final, né, concluir o curso. Isso é muito bem retratado aqui, porque vai contar assim que é muito além de você dar uma oportunidade a uma pessoa que a vida inteira não teve oportunidade de estudo igualitário como outras pessoas, e simplesmente colocar cotas para elas ingressarem na universidade sem nenhum apoio financeiro extra, sem nenhum recurso, não só apoio financeiro como emocional. Então essas pessoas chegam à universidade sem nenhuma condições de se manter ali, precisam trabalhar enquanto estudam, e aqui vai falar muito sobre isso, relacionamentos, e tem um grande teor de depressão também, tá? O nosso personagem, ele está deprimido. Muitas obras são citadas justamente porque ele tá nessa busca por literatura, né? Por se encontrar como escritor e também por aprender mais, e abriu um triplex na minha cabeça. Inclusive, eu fiz algumas anotações de obras citadas, fui colocando algumas interações aqui, preciso levar a resenha para o Instagram, mas esse é um livro que me marcou bastante, e eu acho que combinou a maquiagem. Eu acho também que para essa maquiagem mais simples, com a camiseta, combina o livro que eu recebi da Jaque, né, que é Todas as Coisas que Eu Te Escreveria Se Pudesse, do Igor Pires, o autor best-seller da série Textos Cruéis Demais, tá? É uma edição belíssima, né? Obrigada, Jaque, tá aqui
os recadinhos dela. O livro, gente, em si, ele é muito bonito, tá? Muito lindo mesmo. É de encher os olhos, aqui é o autor. Ele tem um verniz localizado aqui atrás. Na frente é mais simples. É da editora Alt. Tem vários poemas bonitos. O problema desse livro, que eu acho que me fez tirar uma estrela e meia, tá? Eu acho que eu vou dar 3 estrelas e meia. É que eu nunca senti uma desilusão amorosa. Não de verdade, eu nunca namorei antes do meu esposo. Eu tive namoricos muito rápidos, relações muito... Na faculdade eu era uma pessoa muito tímida, ainda sou, né? Apesar de eu gravar vídeo aqui, eu sou uma pessoa muito tímida. Eu tinha também meus pais tinham uma educação muito mais rigorosa. Eu morava em uma cidade pequena. Então, gente, a minha única relação duradoura, namoro e casamento foi com meu esposo. A gente mora em Anápolis, né? E eu não consegui me conectar com os poemas, porque eu achei que fossem poemas variados, mas é muito sobre término de relacionamento, tá? Se concentra bastante nesse tema, e aí eu me desconectei com a história. Eu achava os poemas bonitos, mas não me tocavam profundamente, porque eu sequer passei por isso, né? Talvez se você passou por um término que foi muito marcante, que doeu, que foi uma separação, assim, de um relacionamento real, tá? Porque, tipo, se você teve igual eu a relacionamentos platônicos, como uma pessoa que nem sabia que você era apaixonado, porque eu tinha muito isso, tá? Fanfics da cabeça, que é relacionamento da pessoa morar junto, dividir uma vida e de repente cada um vai pro seu lado. E eu não sei, nem quero saber como é ter essa sensação. Se tudo der certo, eu estarei casada até o fim da minha vida. Sou muito feliz com meu marido, né? É o amor, meu companheiro de vida mesmo. E aqui atrás, ó, tem os outros textos. São muito famosos. Eu não estou falando que a poesia é ruim. Eu só estou falando, gente, que poesia tem algo sobre conexão. Eu falo muito sobre Cecília Meirelles, porque os poemas dela me conectam, porque eu gosto de viajar, gosto de música, gosto de mar, essa imagem do infinito, da melancolia que ela traz, conecta com o meu ser, entende? E aqui eu não me conectei com o autor porque eu não vivenciei o que ele vivencia, eu não imagino o que é você viver com uma pessoa na mesma casa, dividir uma vida e de repente ter que ir para outro canto, e é isso que me fez não favoritar o livro. Talvez você aí do outro lado leia, né, já que não se sinta mal, conectou com a minha história, não conectou com o meu eu, e é poesia precisa sim dessa conexão. Para os próximos 2 livros eu pus um pouquinho mais de um tom terroso na minha boca, e aí eu trouxe para vocês o meu surto, tá? Eu amo esse batom aqui. Eu tenho um dúbio guardadinho para quando ele acabar. Acho que foi meio surtada comprando, mas eu vou abrir aqui para vocês para ler de quem que é, porque é da Nina Secrets, tá, gente? Essa cor aqui é a que tá na minha boca, é só uma pintadinha, mas ele tem um tom muito terroso. É uma mistura de marrom com laranja. Ele é o terracota orquídea, tá? E vende pela Amazon, então vou deixar o link para vocês. E todas as maquiagens que eu tô usando aqui, brincando, é dessa minha paleta de cores, que é a única que eu tenho atualmente, do Harry Potter e da Candice Berenice. Tem um vídeo aqui de unboxing dessa paleta, eu tô usando bastante. Hoje eu usei essa cor aqui, né, da Lufa Lufa, misturada com um pouquinho dessa e um pouquinho dessa. E também esse tom de azul aqui da Casa Corvinal. Esse aqui eu não vende pela Amazon, mas eu vou deixar o link para você comprar pela Candice Berenice, caso esteja disponível. Tudo isso para combinar, pelo menos por um pouquinho, com a palavra que resta do Stênio Gardel. Gente, tem um vídeo, no mesmo vídeo onde eu falo de onde eles vêm, eu falo de A Palavra que Resta. É um livro
que eu tive uma certa frustração, porque ele é muito bom, a escrita no Stênio, só que tudo se baseia em uma carta. E o que acontece? Esses dois personagens aqui que estão na capa, eles moram numa cidade do interior, uma situação muito humilde, eles trabalham com a terra, vivem disso, e os dois crescem juntos, eles são melhores amigos, só que um deles começa a sentir, o Raimundo começa a sentir emoções pelo outro. E ele fica com vergonha no início, mas o seu amigo corresponde. Eles começam um relacionamento às escondidas no meio do mato. Um dos pais deles vai pegar eles no ato e a situação vai ficar perigritante, né? Eles vão acabar se separando. O menino deixa, né? O amigo dele deixa uma carta para ele ler, só que ele não sabe ler. Nosso protagonista, e já corta aqui, gente, pro segundo capítulo, pro futuro, né, pro presente, na verdade, quando ele já é um homem idoso e está em busca de aprender a ler, para ler a carta que ele carregou como um tesouro por anos. E eu acho que tem muitas outras relações ali sendo pouco trabalhadas no livro, e o livro se concentra muito nesse mote de o que está escrito na carta. Um pouco complicado, mas eu falo mais no vlog. Leia lá, leia não, assista o vlog. Eu li no mesmo vlog onde eu leio Entregas Expressas para Kiki, esse livro aqui, né, A Sociedade de Preservação dos Kaijus. Pus um tomzinho um pouquinho mais vermelho em cima do batom que já estava, tá, gente? Eu recebi esse livro da Luciana. E que livro gostoso, gente! É um livro para não se levar a sério. O autor, ele escreveu na pandemia, olha a carinha dele de riso. Eu acho que essa carinha combina muito com a vibe do livro. É para ser um livro para não se levar a sério. A Luciana me enviou para o advento de Natal. E o desafio dela já foi cumprido, né? Eu li o livro no vlog, então vou deixar linkado o vlog aqui. Muito obrigada, Luciana. Mas eu acho que esse livro aqui, ele é para você não se levar a sério, né? É um livro de ação, é um livro que tem uma pegada mais ambiental também, faz ali uma homenagem ao Godzilla. Gente, eu misturei Congo com Godzilla, eu fiz uma bagunça, mas é uma homenagem aos nerds, gente, tem muitas referências nerds aqui, você vê pela capa que os kaijus são esses seres, né, o John Scalzi, ele tem várias tiradas, ele é o mesmo autor de A Guerra do Velho, que eu nunca li, mas fiquei com muita vontade de ler. E dizem que ele tem um estilo bem sarcástico em todos os seus livros, esse estilo de humor. Eu achei esse marcador belíssimo. E aí, gente, aqui nós temos um personagem que ele achava que ia dar tudo certo na empresa onde ele estava trabalhando, ele abandonou um doutorado para trabalhar nessa empresa que ele acreditava muito. Ele, no dia que ele acha que vai ser promovido, ele dá uma ideia muito legal ali pro seu superior e em seguida ele é demitido. E aí a única opção que ele tem, dada pelo seu superior, é trabalhar como meio que entregas de iFood, sabe? Mesmo que um entregador. E não é esse nome que usa, tem um nome aqui que é muito engraçado também. Mas nessas entregas ele acaba aceitando porque ele vive com um casal de amigos que é artista, são artistas e também estão desempregados no meio da pandemia. E aí ele aceita essa humilhação de trabalhar como entregador para subsistência. E nessas entregas ele conhece um cliente ali que vai acabar em algum momento oferecendo um emprego para ele. É um emprego que ganha bem, mas é um emprego meio arriscado e também meio inusitado. E aí a gente já sabe que vai ter coisas sobrenaturais. Não é sobrenaturais a palavra. Vai ter essa coisa mais fantástica no livro. É um livro divertido para ler no final de semana, para quando você tá triste, que é algo alegre para te levantar. Tem coisas tristes que acontece aqui também, tem um pouco de sangue, tem umas ação, gente. Aqueles livros que lembram filmes de ação, como Godzilla, como tipo, Jurassic Park, o filme, sabe? Coisas assim. Tem isso. Então, recomendo. Assista o vlog também, que tá bem legal. Lá eu mostro detalhes da edição.
O próximo livro, gente, é A Última Casa da Rua Nengles, da Catriona Ward. Essa é a autora. É um livro bem bonito e que foi um presente da Capa Roxa, era uma brincadeira do Clube dos Thrillers. Eu tive uma época, ali em 2022, que eu era muito fissurada em thrillers. Eu passei esse momento, uma fase que eu não estava querendo ler coisas muito complexas, ler devagar. Então eu li muitos thrillers, um atrás do outro, alguns clássicos, outros nem tanto. Li bastante a Agatha Christie, inclusive criei um projeto para a Agatha Christie, eu acho que em 2021. Essa fase aí, 2021, 2022, foi de muitos thrillers. E aí eu coloquei vários na minha wishlist. Hoje eu já tirei vários deles, tá? Esse aqui foi um que eu ganhei. É um livro favoritado por muitos, inclusive o Vitor Almeida, né? Ele favoritou esse livro, se não me engano. É um livro que ele indicou bastante. Só que eu li e eu não sei, eu gostei. Eu até falei na resenha que eu gostei do plot, eu gostei da forma como ele era trabalhado, porque aqui vai intercalar passado, presente e acontecimentos de um homem recluso dentro de uma casa, que ele tem uma filha que age de forma meio estranha, a vizinha dele parece estar investigando ele é suspeito de ter sumido ali com uma criança, mas é aquela suspeito da vizinhança, preconceito, né? Por ele ser recluso, as pessoas temem que ele seja essa pessoa, mas não tem nada realmente garantido ali. Porém, gente, eu acho que a execução do final não me agradou tanto. É um livro que para mim tá ali 3,5 estrelas, 4 estrelas. Tem uma personagem que é fissurada em O Morro dos Ventos Vivantes, gente. Mas assim, achei a narrativa interessante. Mas eu vejo que tem muito mais sobre mim. Eu vejo que alguns livros aqui é muito mais sobre o meu gosto ter mudado, sobre eu não estar tão mais afim de ler o gênero, do que sobre a escrita. Então é um 4 estrelas porque foi envolvente. Eu acho que ela inovou na forma como ela escreveu o livro. Desculpa, a Mel tá latindo e eu vou parar. Depois eu volto. Mas assim, fica aqui a indicação para quem gosta de thrillers. É uma ótima. Se você é iniciante em thrillers, é uma ótima pedida. Eu acho que para mim foi legal passar um tempo aqui, mas cada vez mais é um gênero que eu tô lendo menos, que eu tô preferindo os clássicos do gênero, até porque para entender os livros que são publicados hoje, e não sei, não me conectei tanto, mas eu achei interessante. Tô tentando sabonetar, né? Vocês estão vendo. Tela em branco, pôs essa roupinha para combinar, gente, mais ou menos com a capa desse livro. Ele tem um tom de bege, que eu achei que essa blusa combinou mais ou menos. E o livro em questão é Faca, Reflexões sobre um Atentado. É um livro de não ficção que eu recebi em parceria com a Companhia das Letras. Eles enviaram, sem a gente pedir, é mais para divulgação mesmo do livro. E aqui tem um folder que fala o seguinte: Faca é um livro que me emocionou muito. Como amigo do autor, acompanhei o atentado e sua internação com enorme temor. Um ser humano excepcional. Salman Rushdie relata como enfrentou o terrível acidente com coragem e vontade de viver. Faca é uma lição de otimismo e da força dos seres humanos contra o ódio. Imperdível. Luiz Schwartz, tá? É o fundador e editor da Companhia das Letras, então ele recomenda esse livro, que é do amigo dele, que é esse autor aqui, gente, o Salman. Ele nasceu na Índia em 1947 e ele sofre um atentado em 2022, já ali com 75 anos, gente, pensa. E como que ocorre esse atentado? Aqui numa página vai explicar. Ele vai contar sobre que no ano de 1988, ano em que eu nasci, ele lançou os Versos Satânicos, que é um livro que foi muito polêmico.
na época, tá? E esse livro tem um ponto muito importante para essa história, porque não é uma história, na verdade, é um relato de sobrevivência, né? O Salman, em uma conferência, ele chega lá, ele até comenta que ele estava se sentindo acima do peso, que ele não estava na sua melhor forma, mas que ele estava num melhor momento de vida, porque ele estava com uma pessoa que ele ama, e ele foi para essa conferência conversando ali, de repente ele sofre um atentado de um homem que o ataca com uma faca. E esse homem o ataca diversas vezes, tá? Ele vai ser, inclusive, se você observar aqui a foto, ele vai perder o olho nesse ataque e ele fica muito tempo internado. E aqui o relato de faca é sobre o momento de vida que ele estava passando na época, né? E também sobre como ele estava reflexivo, sobre como ele sentiu muitas emoções, ele ficou consciente, né? Ele acha que estava super consciente, depois os amigos dele vai falar que ele estava delirando em alguns momentos, que ele não falava coisa com coisa, mas ele junta esses retalhos do atentado e também do que ele se lembra e constrói essa história. Eu acho que é uma história muito bonita de sobrevivência, porque é um homem com mais de 75 anos, né, gente, tentando sobreviver a um atentado, simplesmente porque ele escreveu um livro muitos anos antes, que ofendeu essa pessoa. A gente vai conhecer mais sobre a pessoa que o atentou, mas é muito sobre o autor mesmo, Simon, e gostaria que, se você gosta desse gênero de superação, de relato de vida, de relato, né, de superação, é um livro interessante, é um livro curto, porque é um recorte da vida dele, não vai falar de toda a vida, ele vai mostrar muito mais do que ele se lembrava, do que ele pensava enquanto ele estava naquela situação, porque passa um filme na sua cabeça, né? Imagina você sentir que tem poucos momentos de vida e você querer lutar pela sua vida e começar a lembrar das pessoas queridas, o que vai acontecer. Então tem isso também, se você não tem gatilhos com isso, é interessante ler. Eu achei super válida e ele tem uma escrita muito interessante, então fiquei até curiosa para ler os outros livros dele, inclusive aqui na orelha tem alguns que o título me chamou a atenção, né? Ele escreveu mais de 20 livros. Então, ele escreveu Os Filhos da Meia-Noite, achei interessante, A Feiticeira de Florença, A Feiticeira de Florença, O Último Suspiro do Moro. Me pareceu livros de fantasia e me deixou bem curiosa, tá? E aí fica essa indicação, eu espero que eu tenha cumprido o desafio da não maquiagem, porque é muito mais sobre não maquiagem do que maquiagem, eu acho que combina com esse livro tão intenso e de um relato de superação e de sobrevivência muito bonito. Com a mesma roupa, eu vou falar um pouco sobre O Vento da Noite. Coloquei um batom um pouco mais vermelho escuro, um tom marrom nos olhos, porque O Vento da Noite, ele também tem essa cor mais assim, amarela com vermelho escuro. Emily Brontë, assim como Anne Brontë, chegou a publicar poemas antes de O Morro dos Ventos Vivantes. Alguns poemas foram publicados, se não me engano, também depois. E aqui, gente, a editora José Olímpio, lá nos anos 40, fez uma coleção que resgatou 33 poemas dessa autora. E a tradução é do Lúcio Cardoso, tá até na capa. Esse é um autor nacional que eu não conhecia. Ele tem toda uma história ali interessante. E aí eu achei que seria muito legal eu concluir esse livro. Eu recebi em parceria com a Record. Mas hoje a José Olímpio, que faz 90 anos, né, que fez 91 anos, eu acho que em 2021, ela faz parte do grupo Editorial Record, tá? Embora ela tenha essa história muito mais longa que a Record. E aqui explica um pouco sobre a edição. É uma edição muito bonita, tá? Ela tem vários detalhes, ela tem fotos, imagens, né, ilustrações. As ilustrações são originais daquela primeira edição, que eu acho que é de 1941, algo assim, que explica.
E é um livro que eu gostei bastante, tem um tom sombrio, lembra o Morro dos Ventos Vivantes em muitos aspectos, tá? E também a gente conhece essa nova faceta da autora, essa autora tão icônica e tão misteriosa que morre depois de publicar o Morro dos Ventos Vivantes, gente, que foi um sucesso, um fenômeno, mesmo na época, né? E aí reflete, ecoa até os dias de hoje, então conhecer a escrita dela em poesia foi também muito interessante. É um livro que eu não tenho o que dizer contra 5 estrelas, tá, gente? Eu achei maravilhoso. Bom, em sequência, eu mudei de blusa branquinha pra mostrar pra vocês, Book Lover. Eu tentei usar um batom semelhante, gente, mas esse batom sangue eu não tenho aqui em casa. E peguem a referência, eu não uso muito batom vermelho, tá? E eu tive que usar sombra. Mas enfim, gente, falando sobre a obra, eu resenhei esse livro lá pro Instagram, porque eu acho que o mais interessante desse livro, desse quadrinho, é quando você se identifica com as histórias, com as brincadeiras, com as referências, de ser uma pessoa que lê bastante, sabe? De não querer sair de casa com o livro, como eu fui viajar para Minas, um lugar que está super úmido. Eu sabia que havia uma grande possibilidade de eu não ler nada, e mesmo assim eu levei 5 livros. Eles ficaram lá no carro, mas estavam comigo. E então, muitas vezes eu levo livros para lugares que eu sei que eu não vou ler. Tem essa situação aqui. Também, gente, tem uma coisa, uma página que eu achei super interessante, que é uma página de indicação de livros favoritos da autora. E muitos eu li, outros eu quero ler. Inclusive aqui as capinhas, tem até um aqui no cantinho mouse, que eu li essa HQ, uma HQ bem poderosa mesmo, que vai falar de um senhor que foi para o campo de concentração. Então tem muitas referências legais, é um livrinho divertido para passar um tempo. E aqui a gente conhece essa menina sendo leitora e querendo ir para todos os lugares, falar sobre livros, fazendo amizades com outras leitoras, outros leitores. E é isso, é muito fofinho para passar o tempo, não é nada excepcional. Mas eu achei a arte da autora bem bonita e leria outros quadrinhos dela, assim. A autora é a Debbie Tunk. Apaixonar. Então eu recebi essa editora Multi, é um novo selo da Ciranda Cultural, né? Eu recebi em parceria com a editora Princípios. Eu pedi, eu achei muito fofo esse livrinho e dei 4 estrelas, tá? Tá mais difícil do que eu imaginava, tá, gente? Ó, tentei pôr um batom mais ou menos da cor dos escritos e uma sombrinha azul para falar sobre Skipper e Loafer. Esse mangá, eu fiquei surpresa, porque eu gostei mais do que eu esperava, tá? Eu pedi ele pra... Ó, até aqui comendo. Eu pedi ele pra JBC, que é parceira do canal, no ano de 2024. Eu não sei se essa parceria vai se estender para agora, ou se a gente vai ter que entrar no processo seletivo de novo, não sei como ficou. Mas enfim, tenho aqui o Skip Loafer. E, gente, na verdade é uma menina. Essa capa aqui tem um vlog de leitura, tá? Eu vou deixar aqui linkado. Mas essa menina, ela sai do interior do Japão para estudar, cursar o ensino médio em Tóquio, uma cidade bem maior. Lá ela vai morar com a tia dela, que é uma mulher que trabalha o dia inteiro, não vai poder ficar ajudando ela nesse processo. E logo no primeiro dia de aula ela se perde no metrô. Por coincidência, ou não, né? Porque estação de metrô tá indo para a mesma escola, um colega dela a vê desesperada e a ajuda a chegar na escola. E esse colega, que ia chegar atrasado, acaba chegando no horário porque ele corre junto com ela ali. É uma loucura, é engraçado demais, tá? Eu achei engraçado. O divertido desse mangá é porque eu tava acostumada a ler mangás e assistir animes lá pros anos 90, e tinha muitas problemáticas do menino popular que era meio abusivo, que não dava atenção. Sakura Card Captors mesmo tem uma questão muito relacionada a isso, tá? O menino que não dá muita atenção pra ela, Enemies to Lovers. Só que aqui não tem isso, tá? É uma coisa também de representatividade, no sentido de que ele é um cara
que tem tudo para ser um babaca metido, e ele já dá atenção para ela e é genuína. E mesmo quando aparece uma menina que quer prejudicá-la, essa menina, ao invés dela prejudicar apenas a si mesma, ela vai conhecer também a menina mais popular da escola, que vai se tornar amiga dela, uma outra menina que é um pouco diferente, que também vai entrar pro grupo. Então essa capinha aqui, ela mostra mais ou menos os 4 principais personagens, mas tem muitos outros que entram aqui. E ela é uma menina estabanada, então ela comete alguns erros, ela é do interior, ela não sabe ali muito sobre os relacionamentos de amizade, amorosos, tudo ali na cidade de Tóquio, e essa autora é a Misaki Takamatsu, e ele tem esse frescor atual porque realmente ele não terminou de ser publicado. Me parece que já tem 10 volumes lá fora, tá? É mais 12 anos, então é bem tranquilo aí para quem quiser ler e dar para sua criança, pré-adolescente no caso, né? Agora, de volta a blusa azul com os pinguinhos de amarelo aqui com a mesma sombra azul para falar sobre Manuel Bandeira na Travessia do Tempo. Gente, eu acho que não combinou tanto, mas eu espero que seja o suficiente, porque esse livro ele tem muitas cores também. Eu resenhei ele, tá, pro Instagram também, tirei umas fotos. Aqui ele fala sobre Oswald de Andrade, ele tem uma dedicatória também a José Lins do Rego, né, porque tem essa parte que é o Mário de Andrade, que são crônicas, né, do Manuel Bandeira, várias crônicas sobre família, sobre como era a relação dele com a mãe dele. São crônicas leves, tá? E reflexivas. E essa edição aqui ficou ainda mais bonita. Eu não sei se aqui fala, mas eu acho que deve falar em algum lugar, sobre o trabalho gráfico, tá? As ilustrações é de Flávio Pessoa, organização e apresentação de Gustavo Henrique Tuna. Essa é uma primeira edição, tá? Olha que a capa se complementa. Eu achei belíssima essa edição e sugiro que você vá lá na minha resenha do Instagram, Leituras da Úrsula, conferir as fotos, porque ele tem verniz localizado aqui no título, no nome do autor. É muito difícil. Eu não quis marcar o livro porque ele tem uma textura de revista, tá, gente? E eu já tive experiência de que estraga ou então descola, não fixa, tá? E eu também não senti que é tão bonito que qualquer dia eu posso pegar uma crônica para ler e ficar me maravilhando com esse trabalho gráfico. Aqui eu caí nem na página que ele fala sobre o José Lins do Rego, ele tinha uma boa relação com o José Lins. Então ele vai explanar um pouco das suas relações interpessoais ali, né, das suas amizades, da sua família, de um rapaz aqui que ele considerava como sobrinho. E tem toda uma relação muito bonita, tá? Eu gostei muito dessas crônicas, e se você conhece só o lado poeta do Manuel Bandeira, vale a pena, a edição belíssima da Editora Global, e tem cupom de desconto L Úrsula. Vou deixar na tela aqui, eu já falei desse cupom em outros vídeos, vou deixar na tela e na descrição do vídeo, tá bom? Eu acho que a maquiagem que eu tô aqui combina também um pouco com essa capa, não sei se combina tanto, porque se considerar a capa vermelha não combina, mas a contracapa combina. No máximo eu passaria um batom vermelho. Charles Greiber, O Enfermeiro da Noite, é baseado em uma perturbadora história real, tem uma série na Netflix. Gente, a gente sabe que esse Enfermeiro da Noite aqui, também chamado Charlie, ele é diferente, não é Charles como autor, é Charlie, tá? Charlie Cullen. Ele foi um enfermeiro que durante muito tempo, muitos anos, por falta de provas dos hospitais onde ele trabalhava nos Estados Unidos, porque ele era um profissional excepcional e ele era inteligente para
apagar seus rastros, embora as pessoas soubessem ali, tinha uma desconfiança da administração do hospital, depois de alguns casos de morte, ele sempre saía impune, tá? Ele era um enfermeiro que causava morte aos seus pacientes. Ele injetava medicamento que não era para ser injetado. No início, a princípio, parece que ele começou com pessoas que realmente tinham uma pequena chance de sobreviver, mas aos poucos, gente, ele foi matando qualquer pessoa que ele olhasse. E ainda tem uma questão. Ele tinha acesso ao sistema do hospital, então ele conseguia pesquisar, caçar, um caçador mesmo, um predador, pacientes com potencial de não só dele matar facilmente, como ele não ser pego, ele não ser diretamente ligado para ele. Geralmente ele cometia esses atos com pacientes que não estavam na sua lista de cuidados da noite. E ele o livro chama Enfermeiro da Noite, porque ele era um enfermeiro que trabalhava à noite, tinha horários disponíveis, não importava de fazer hora extra. Então, quando ele começa a trabalhar nos hospitais, ele é muito aclamado, todos os colegas dele acham maravilhoso, porque quando os colegas precisam de uma folga, precisam de alguém que cubra, é ele que vai cobrir, ele tá sempre disposto, só que vai chegando ali, aqui tem uma parte muito sobre como era o modus operandi dele, e depois vai chegar em como a polícia teve um trabalho gigantesco para reunir provas contra esse homem. Ele era muito escorregadio. A gente tá lendo e fala, mas tá todo mundo vendo que ele é uma cara assim. Mas não é assim, gente. Quando você chega lá no tribunal, você tem que provar, com provas concretas, que a pessoa está ligada à morte daqueles pacientes, porque eles estão lá e para tratar. Então eles morrem de causas por excesso de um remédio, ele morre de parada cardíaca, ele morre por inúmeros motivos. E era difícil captar, ligar ele a todas essas pessoas, tá? Mesmo com algumas provas substanciais. Provas substanciais não prende ninguém, tá? Se você quiser saber o que vai acontecer, como é essa investigação, acho que desses thrillers, eu tava falando que tava enjoada de thrillers, mas eu acho que esse thriller em questão aqui, esse livro, ele tem um teor de investigativo muito interessante, tá? Uma história real da medicina. Ele tem essa questão de você entender como a polícia desesperada tá procurando uma forma de incriminar esse homem, e também como os hospitais, dentro dos hospitais, ter uma política de sigilo para não manchar a imagem dos hospitais, porque lá nos Estados Unidos, gente, os hospitais são particulares, não tem essa coisa de SUS, não tem os planos de saúde, mas teve aí até um caso de um cara que matou, né, uma pessoa, um dono de plano de saúde aí, um grande CEO, por conta dessa revolta, né, dos planos de saúde serem extremamente caros, das pessoas não terem acesso a uma saúde gratuita, decente, não tem, na verdade, você fica com dívidas enormes, tem gente que morre em casa com medo de ir para o hospital, e é uma questão bem problemática lá nos Estados Unidos, essa questão da saúde. Então, os hospitais, eles não querem manchar a imagem, porque a pessoa já vai lá pagar caro pela sua internação, ela não quer ter problemas. E um escândalo desse prejudica a imagem do hospital, e por muitos motivos, por N motivos, eles vão só demitindo ele, só fica no subjetivo, não faz uma denúncia oficial para a polícia, e quando essa denúncia chega, muitos meses já se passaram, anos de crimes cometidos. Aí é muito interessante, eu acho que esse aqui é um livro super interessante, eu resenhei para o Instagram também, gostei demais de ler. E fica a indicação para vocês que gostam de conhecer mais sobre investigação e passar um pouco de raiva. Você vai passar raiva com a dificuldade que esses policiais têm em reunir provas. Muito, muito revoltante.
Bom, tenho 2 livros de capa roxa que eu vou mostrar aqui para vocês. Um é O Vento Vazio, da Marcela Dantas, e o outro é José Lins do Rego, com Pedra Bonita, livro favoritadíssimo. Gente, tô com vergonha, mas tenho que mostrar para vocês que eu tenho uma paleta aqui de iluminadores da Clasmer. Eles têm o site ainda, tá? E eu acho que essa maquiagem tá vencida, mas olha esse iluminador holográfico aqui. Ele salvou a maquiagem, porque aí não parece que ele é meio branco, mas tava uma sombra muito roxa escura. Opa! Roxa escura, tava parecendo que eu tinha levado um soco no olho. Ficou horrível, aí ficou esse brilho holográfico, passei aqui na bochecha também, espero que tenha ficado bom o suficiente. Eu coloquei esse livro do José Lins do Rego nos favoritos de 12 favoritos clássicos que eu li. Gente, esse aqui elevou no nível assim absurdo a minha paixão pela escrita do José Lins do Rego. Eu li aqui, tem um veredito do ciclo Cana de Açúcar. Eu li todos os livros, inclusive tá aqui no cenário, todos os livros do José Lins do Rego, exceto esse ciclo aqui do Cangaço, que é composto por esse livro e por Cangaceiros, que também tenho aqui, tá? Então, são 2 livros. Só que, além disso, eu tenho para ler Meus Verdes Anos, que dizem que é excelente para complementar as outras leituras, porque aqui ele vai falar sobre a própria história e tem muitos pontos da história do José Lins do Rego que casam, que inspiraram os livros, tanto O Menino de Engenho, como o próprio Pedra Bonita, tá? Ele teve uma relação direta. Eu tô destruindo o cenário? Tô, mas eu também tenho Água Mãe, que me parece que se passa no Rio de Janeiro. Me parece ser uma história independente, tá? O José Lins do Rego, ele utilizava muito das suas experiências, das cidades onde ele morou, para escrever as histórias. Mas falando especificamente do único que eu li, Pedra Bonita, aqui nós temos a história de um menino que a família dele vive ali numa cidadezinha, gente, que tem uma tal de uma Pedra Bonita, que é uma região ali. Essa região é envolta a muito mistério e ódio, aconteceu algo terrível ali, e esse acontecimento é real, né, baseado em fatos. Só que o José Lins do Rego, ele não quis fazer uma ficção histórica, ele não quis fazer um romance de formação nesse sentido, voltado só a essa tragédia que ocorreu 100 anos antes da publicação do livro. O livro é publicado em 1938 e o acontecimento fatídico é de 1838, tá? Um marco horroroso na história do Brasil. Aí, o que acontece? Esse menino nasce, a mãe, com medo que o Antônio Bento, que no caso ele é chamado por Bentinho aqui, pega esse estigma da Pedra Bonita e do vilarejo ali, ela envia ele para viver com o padre Amâncio, que é um padre muito humilde, diferente de outros padres ali. Ele vive com muito pouco, só com a ajuda da irmã e de uma criada. Ele vai criar o Bentinho na vila de Açu. Só que essa vila conhece a história da Pedra Bonita e sabe que o Bentinho nasceu em Pedra Bonita e tem preconceito, então não adiantou muita coisa. Ele cresce sem muitos amigos, recluso, sendo alvo de preconceito e de isolamento, sem nem saber o que aconteceu, tá? Então a primeira parte é ele vivendo nessa vilarejo e a segunda parte do livro é quando ele vai saber a sua origem, tá? E é muito, muito legal. Esse livro eu estou ansiosa para ler Cangaceiros. Aí, para finalizar finalmente o vídeo, vamos falar de Vento Vazio. Esse livro, gente, ó, roxinho, é um livro com uma pitada de realismo mágico. Existe um vilarejo onde só tem 8 casas e elas são assombradas por um vento cortante, vazio, que deixa as pessoas loucas. Nesse lugar, tinha ali, gente, uma usina eóleo-elétrica. O nome desse vilarejo é Quina da Capivara.
Então um forasteiro vai chegar lá, ele vai precisar de ser acolhido, uma mulher moradora acolhe ele, e é ele quem começa a contar a história, só porque a história ela é contada por mais de uma perspectiva, são 4 perspectivas diferentes. Então começa com o livro do Miguel, que é esse senhor, ele vai contar a história dele, de como ele chegou ali e partes do seu passado, e depois vai passando para outros moradores da cidade, dessa quina aqui, né, que é uma rua, um vilarejo muito pequenininho. É super interessante, é um livro que tem vlogs de leitura aqui, que eu li ele junto com outros que eu já citei. Vou deixar esse vídeo para vocês tirarem suas próprias conclusões, mas eu gostei demais desse livro e também da autora. A autora foi muito querida comigo nas redes sociais, ela amou a resenha que eu fiz para lá. Ela comentou a resenha, comentou comigo no direct, falou que eu podia ler outros livros, que ela já tem outros livros publicados. Eu pensava que era um livro de estreia. E ela é uma querida, gente. Eu sugiro vocês seguirem ela no Instagram. Aqui vem esse card. Mas é um livro muito bom, tá? Eu acho que eu dei 4 estrelas e meia. Gente, eu sofri para fazer esse vídeo, viu? Já são quase 8 horas de um domingo, eu tava terminando de editar o vídeo quando me dei conta que eu não falei sobre quarto de despejo. Então eu vesti essa camiseta do Banco do Brasil. Amarelinha, porque na verdade, gente, a capa que eu ouvi o audiolivro, que é da Audible, é amarela. Então eu passei uma sombra rápida só para finalizar esse vídeo com sucesso. Então são 18 livros. E me comenta aqui, camisa amarela, para eu saber que você chegou até esse ponto do vídeo. E, gente, Quarto de Despejo tem um vídeo onde eu falo 7 clássicos para curtos para começar o ano de 2025. Vou deixar linkado aqui, que são 7 clássicos muito bons para você começar o ano de 2025 refletindo. Então, Quarto de Despejo é a primeira indicação daquele vídeo. E é a história real, né? É um diário de sobrevivência da Carolina Maria de Jesus à favela, tentando criar seus filhos, sendo catadora de lixo. É uma história muito pesada, muito sobre fome, tentar sobreviver e alimentar seus filhos. É uma luta diária para que isso aconteça, conseguir poucos centavos para comprar um pão, para comprar uma manteiga, e é muito, muito visceral. Eu acho que vale a pena ouvir o audiolivro, porque a voz da narradora tá perfeita. E fica aí esse audiolivro inserido entre as leituras de dezembro, porque eu li logo no início de dezembro. Olha isso! Ai, meu Deus do céu! Peraí, eita, caindo! Pois é, fica aqui o agradecimento. Já que não sei se agradeço tanto assim, que deu bastante trabalho, mas obrigada pela interação, tô brincando. Obrigada se você ficou até o final desse vídeo, que deve ter ficado longuíssimo, não sei quantos livros. Gente, eu fui contar aqui, caiu os livros tudo, mas deu 17, tá torta a câmera. Muito obrigada se você assistiu até o final, foram livros curtos, vocês viram aí pela pilha, tem muitos quadrinhos, tem muitos livros curtos, então não se sinta mal se você não lê essa quantidade. Não é sobre quantidade, é qualidade de leitura. Eu tive mais tempo para leitura em dezembro. Me conta aqui o que você achou das variedades de livros. Tem muito mais para vir agora em janeiro. Feliz 2025 novamente. Uma ótima semana se você estiver assistindo esse vídeo na segunda, que deve sair na segunda. Muito obrigada se assistiu até o final. Me conta aí. Hashtag queda da ursinha. Caiu tudo, gente. Um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau!